A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Espero que todos estejam bem, prontos para tirarmos mais um período de estudo bíblico. Nós estamos nesse trimestre estudando a escola bíblica acerca da série As Visões Proféticas de Daniel. E chegamos hoje na lição de número 6, a visão do carneiro e do bode. Lição referente ao domingo 10 de agosto de 2025. E nós vamos estudar essa lição em duas partes. Estamos na primeira parte, vou fazer um outro vídeo com a segunda parte, porque este capítulo 8 de Daniel é muito importante e é necessário que nós estudemos com calma, com sabedoria, para entendermos as lições proféticas. Há muita confusão sobre as profecias de Daniel, então é preciso que eu faça essa primeira parte introdutória para que nós possamos situar os irmãos naquilo que queremos ensinar através desse estudo. Vamos ler para a nossa base bíblica Daniel 8, de 1 a 14, o trecho que vamos analisar nessas duas lições, lição de número 6, parte 1 e parte 2. Daniel 8, 1 a 14, diz assim: No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão depois daquela que eu tivera a princípio. Quando a visão me veio, pareceu-me estar eu na cidade de Suzã, que é a província de Elão, e vi que estava junto ao rio Ulai. Então levantei os olhos e vi, e eis que, diante do rio, estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade, e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Vi-o chegar perto do carneiro e, enfurecido contra ele, o feriu e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode lançou por terra e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre,
e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. A alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército dele, tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou-se por terra a verdade. E o que fez prosperou. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora? Visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2300 tardes e manhã o santuário será purificado. Vamos orar. Senhor, meu Deus, aqui estamos diante da Tua palavra, nos dá da Tua graça, Senhor, e da Sua sabedoria, Senhor, para o nosso entendimento. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Então nós vemos que a visão de Daniel é complexa. Ele está lá no seu exílio, e ali na Babilônia, e ali ele tem uma visão. E nesta visão ele está perto de um rio, e desse rio surge um carneiro com 2 chifres, um pequeno e o outro vai crescendo, se tornando maior que o primeiro. E esse carneiro anda para um lado, para o outro, até que surge um bode com um chifre enorme. E esse bode ataca o carneiro, mata o carneiro, mas nessa luta o seu chifre rebenta e se torna em 4 pequenos chifres, que depois desses 4, um desponta acima dos outros. Esta é a visão de Daniel. E essa visão ela é interpretada por diversas correntes teológicas. E os irmãos podem ler livros, ver outros vídeos, e que têm interpretações diferentes do que eu vou dar nesta oportunidade. Então, na lição, nesta primeira parte, eu quero mostrar 4 visões diferentes sobre os acontecimentos finais da nossa história. E vou trazer para os irmãos qual a linha doutrinária que eu sigo, que a Igreja Evangélica Vida Frutífera segue, e que, através desta linha doutrinária, vai interpretar esse texto na parte 2 da nossa lição, no próximo vídeo, que os irmãos terão disposição ainda hoje. Os irmãos podem ver os dois, se quiser, no mesmo dia, ou conforme for mais conveniente para os irmãos. Mas é importantíssimo o estudo desses 2 vídeos. Não deixe de estudá-los todos, senão os irmãos não vão entender as profecias. São coisas fundamentais, esses trechos que estamos estudando de Daniel, desde do capítulo 7 até o capítulo 12, mostrando profecias acerca das coisas que ainda vão acontecer. Algumas já aconteceram, mas grande parte ainda vai acontecer. Então, vou dar um resumo das principais doutrinas escatológicas.
primeira doutrina que eu quero ver com os irmãos é o pré-milenismo histórico. O pré-milenismo histórico, ele é próprio das igrejas batistas independentes e das presbiterianas de linha fundamentalista. O pré-milenismo histórico ensina que a segunda vinda de Cristo ocorrerá em um único evento, após a grande tribulação. Lembrando, a grande tribulação é um período de 7 anos. Ao retornar Jesus, ressuscita os justos, julga o anticristo e Satanás e estabelece um reino literal de 1000 anos na terra. Após esse período, Satanás será solto brevemente, novamente derrotado, então haverá o juízo final, inaugurando o estado eterno da nova criação. Então, segundo os pré-milenistas, Jesus vem depois do término da grande tribulação que haverá sobre a terra. E nessa ocasião, Jesus ressuscitará os mortos e julgará o anticristo e Satanás. E vai estabelecer um reino de 1000 anos sobre a terra. Essa não é a nossa visão. A nossa visão vem agora, que é a pré-milenismo dispensacionalista. Pré-milenismo dispensacionalista. Como os irmãos já sabem em vídeos anteriores, a nossa origem é da Assembleia de Deus do Brasil, que também adota essa linha teológica. O que crê os pré-milenismo dispensacionalistas? Irmãos, desculpe, mas as palavras são complicadas e às vezes eu tropeço nelas. Essa doutrina, ela também espera um reino pré-milenar de 1000 anos. Mas divide a segunda vinda em 2 fases. Primeiro, o que estamos esperando acontecer, o arrebatamento da igreja. Esse arrebatamento será secreto. E depois de 7 anos de tribulação, esses 7 anos de tribulação será em 2 fases de 3 anos e meio cada uma. Segundo o nosso entendimento, a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento, não sabemos o dia nem a hora, conforme disse Jesus. Por isso a igreja tem que estar preparada. Começará um período de 7 anos que nós conhecemos como a última semana de Daniel. Mais adiante, em outros estudos, nós vamos deixar mais claro essa última semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel. E nesse período de grande tribulação haverá um período de paz de 3 anos e meio. O anticristo vai tratar com as nações, principalmente com Israel, enganando Israel. Mas depois de 3 anos e meio virá pesado contra Israel, com que nós entendemos pelo livro de Apocalipse até com bombas nucleares. E no final desses 7 anos, a igreja já arrebatada com Cristo vai ter um retorno visível, toda a terra o verá, no final da Batalha do Armagedon, que é a última batalha desse período de 7 anos. Jesus vem, porque se não viesse, Israel seria destruída pela força militar das nações que são contra ela, e
E Jesus vai assumir essa batalha e vai destruir as armas dessas superpotências mundiais. E vai estabelecer o milênio. O milênio segue-se essa segunda fase, com Cristo reinando com a Igreja na cidade santa celestial, que ficará sobre a cidade terrena de Jerusalém, e vai se cumprindo as promessas específicas de Israel nesse tempo. Então, essa é a nossa visão, e é nessa visão que nós vamos estudar a segunda parte da nossa lição, que trata do texto específico que estamos vendo aqui, de Daniel 8, de 1 a 14, e também todos os demais estudos escatológicos que eu trouxer para os irmãos estará baseado nessa doutrina pré-milenista dispensacionalista, que é a doutrina que eu creio ser a mais correta diante das interpretações das profecias bíblicas. Tem uma terceira escola doutrinária que é a milenista. São os amilenismos, eles são praticados essa doutrina típica da Igreja Católica Romana e da Igreja Luterana. O amilenismo, ele interpreta o milênio de forma simbólica, ou seja, o milênio que nós lemos na Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, ele não existe fisicamente, é um símbolo só, é espiritual, segundo a doutrina católica romana e a doutrina luterana, entendendo que já vivemos no reino milenário. Então, esse período é um período espiritual chamado milênio, que entre as duas vindas de Cristo. Começou lá com o início da igreja e vai terminar com a segunda vinda de Cristo, que vai ser uma só. Não há reinado terreno literal de 1000 anos. O período entre a ascensão e a segunda vinda de Cristo caracteriza-se sob o avanço do Evangelho pelo sofrimento da igreja. O milênio representa o domínio espiritual de Cristo na igreja militante e triunfante. Essa é a visão deles. Não é a visão que eu adoto, creio e ensino. Também tem uma quarta visão, e última que vamos ver, que são os pós-milenismos, que são típicos das igrejas presbiterianas independentes e algumas igrejas congregacionais. O pós-milenismo afirma que o Evangelho irá gradualmente transformar a sociedade e levar a um reinado de paz e justiça antes da segunda vinda de Cristo. Nesse cenário otimista, a conversão em massa e o progresso moral culminam em um período de prosperidade espiritual, frequentemente identificado como milenário. Após o Cristo retorna para o juízo final e a consumação do reino eterno. Então, o que acreditam esses pós-milenistas? Igreja presbiteriana independente, algumas igrejas congregacionais. Evidentemente, eu não estou citando todas as igrejas aqui, porque ficaria muito confuso o ensino para os irmãos. Eu estou simplificando, trazendo algumas principais igrejas e como elas pensam. E nessa visão, a igreja vai transformar através do Evangelho a sociedade e levar a um reino de paz e justiça, alguma coisa como purificação. Então, nós estamos sendo purificados e até chegarmos a um reino de paz e justiça antes da segunda vinda de Cristo. Também não é a doutrina que adoto e ensino aos irmãos. Nós não vamos aqui
estar debatendo sobre cada uma, porque não é o nosso propósito. Nosso propósito é apenas mostrar o que nós cremos e o que nós ensinamos e dar uma visão geral para os irmãos daquilo que entendemos nos estudos que já fizemos. Nessa visão milenista, Cristo retorna para o juízo final e consumação do reino eterno. Então, é o que diz eles. Para nós concluirmos, irmãos, só recapitulando, vimos 4 visões teológicas. Pré-milenismo histórico, das igrejas batistas independentes, da igreja presbiteriana, vamos dizer assim, tradicional. Vimos o pré-milenismo dispensacionalista, que a igreja que professa isso é a Assembleia de Deus, traz essa doutrina. Nós, como temos origem, a Igreja Evangélica da Paz tem origem na Assembleia de Deus, nós cremos nesta doutrina ensinamos e nesta doutrina aguardamos o cumprimento das profecias bíblicas. Vimos também o amilenismo, que é próprio da Igreja Católica Romana, da Igreja Luterana, e o pós-milenismo das igrejas presbiterianas independentes e algumas igrejas congregacionais. É isso que deixo para os irmãos neste primeiro vídeo, nessa primeira parte, e agora nós vamos entrar na segunda parte, no texto bíblico, lemos e entrarmos na profecia de Daniel sobre a visão que ele teve do carneiro, do bode, da luta entre os dois e o significado desses símbolos espirituais para o nosso entendimento do cumprimento das profecias bíblicas. Estou aguardando os irmãos no próximo vídeo. Que Deus abençoe os irmãos.